Seja bem-vindo ao nosso canal, a este vídeo do Evangelho do dia desta quinta-feira. Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 31 ao 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala as coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Numa primeira olhada, esse evangelho parece uma confusão, né? Aquele que vem do alto, aquele que é de baixo, e foi e voltou, e o Pai enviou, e fala a palavra do Pai, quem aceita e não aceita. Calma, vamos tentar botar ordem nesse evangelho, e eu gostaria de basear a minha reflexão no ser cristão. O que significa ser cristão para você? E é importante que você tenha isso muito bem claro, né? Porque às vezes a gente ouve tanto essa palavra, partido cristão, não sei o que, União dos Trabalhadores Cristãos, e às vezes nós perdemos o real significado do ser cristão. E o Evangelho de hoje nos mostra dois aspectos fundamentais do significado do ser cristão. Em primeiro lugar, ser cristão significa aceitar Jesus. E o segundo é imitar Jesus. Falando um pouquinho sobre o primeiro aspecto, fala que Jesus é o Filho que foi enviado do alto, enviado pelo Pai, para transmitir a palavra do Pai, a mensagem, a boa notícia que é o Evangelho. E aquele que aceita Jesus, aceita que Deus é verdadeiro e tem a vida eterna. Então, ser cristão, em primeiro lugar, é reconhecer que Jesus é o próprio Deus. Porque, às vezes, nesse mundo pós-moderno, nós podemos cair na tentação que tantos caem de igualar Jesus a um fundador de religião, a um sábio, a um grande filósofo, um mestre espiritual, tantas coisas bonitas que se ouvem falar de Jesus, mas que destacam só o aspecto humano, né? Jesus como o maior psicólogo que existiu, Jesus como líder, Jesus como coach, agora está na moda os coach, né? E às vezes a gente destaca só esse aspecto, esse aspecto humano de Jesus e esquece a outra dimensão que é a principal. Jesus é Deus, é o Filho de Deus enviado para nos salvar. E aceitar Jesus é reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é a nossa única saída, que Ele é a nossa salvação. E nesses tempos difíceis que vivemos, nós precisamos recorrer a Jesus porque só Ele pode nos salvar e salvar a nossa alma, principalmente. Então que você não seja um cristão de nome, mas seja um cristão de fato. Em primeiro lugar, aceitando Jesus como o sentido da tua vida, como o teu melhor amigo e como aquele que te salva, que nos traz uma mensagem, mas não é uma mensagem como os outros filósofos, é uma mensagem de salvação. Se acolhemos de verdade a pessoa, a palavra e o projeto de Jesus na nossa vida, nós seremos salvos. Se não, eu não vou nem falar o que vai nos acontecer. Aceitar Jesus. Ser cristão é aceitar Jesus. Segundo, imitar Jesus. O nome cristão surgiu lá em Antioquia, no livro dos Atos dos Apóstolos, diz isso, porque as pessoas viam a forma como
as primeiras comunidades que seguiam Jesus viviam e como eles buscavam imitar os gestos, as palavras, as atitudes de Jesus. Então, cristão vem de ser outro Cristo aqui na Terra. Então, imitar Jesus é a gente buscar na nossa vida, no nosso cotidiano, de imitar os gestos de Jesus. Eu gosto muito daquele exercício de, se Jesus estivesse aqui no meu lugar, o que ele ia falar? O que ele ia pensar? Como que ele ia se comportar? Qual decisão ele ia tomar? Eu acho que isso, pelo menos na minha vida pessoal, me ajuda muito a tomar algumas decisões ou saber como eu devo me portar em determinada situação. E ser cristão é justamente isso, ser outro Cristo aqui na Terra. O começo do Evangelho dizia assim: o que é da terra pertence à terra e fala as coisas da terra, mas aquele que vem do céu está acima de todos. O cristão está no mundo, mas não pertence a este mundo. Quantas vezes a nossa vida está muito terrena, né? O nosso jeito de falar, às vezes uma linguagem vulgar, palavrão que escapa, que a gente nem se dá conta mais, os nossos pensamentos que são muito materiais, muito terrenos, o nosso jeito de se portar, os nossos relacionamentos, é tudo muito apegado às coisas aqui de baixo, e a gente esquece que o cristão deve buscar o alto, deve buscar o projeto de Jesus, buscar aquilo que Jesus pede de cada um de nós. Então, esse é o convite para essa quinta, que você viva o seu cristianismo, não só de nome, não só de fachada, mas de fato, aceitando Jesus como seu Senhor, como seu Salvador e buscando imitá-lo, buscando as coisas do alto. Não se conforme com as coisas aqui de baixo, porque a vida passa rápido e essa pandemia está mostrando que nós não somos daqui, nosso lugar não é aqui, mas devemos buscar as coisas do alto. Que você tenha uma quinta muito abençoada e que você seja um cristão de verdade. Que Deus te abençoe.